Olá, sou o Fábio Almeida, o diretor da Grande aqui no Brasil, e estamos começando hoje aqui nosso programa zero, nosso programa piloto sobre esse projeto que é o 100 milissegundos, onde a gente vai discutir essas transformações na mídia digital nos últimos 10 anos, né, que reflete tanto na nosso trabalho, né, e quanto na sociedade no geral. Então, o que a gente vai se propor a fazer nessas conversas é trazer pessoas de diferentes áreas, né, para discutir o impacto, né, e ter diferentes olhares, né, diferentes abordagens sobre todas essas transformações que a gente viveu e vive, e que às vezes a gente nem para refletir tanto sobre isso. E nesse programa piloto, né, nesse programa zero, a gente está recebendo aqui a equipe, né, da Gâmina de Brasil. Hoje eu estou aqui nesse primeiro bloco aqui recebendo a Ariane Toso, que é nossa head de operações, e o Luiz Nunes, que é nosso account manager, né, que cuida das campanhas no dia a dia. Então, hoje a gente vai ter uma abordagem sobre o nosso trabalho, né, assim, até definir um pouco sobre mídia programática, sobre mídia digital, e conversar um pouco também sobre a nossa relação, né, com isso no dia a dia, né, como é que a gente veio parar aqui, né, nesse mundo. Mas acho que esse programa serve muito para contextualizar, né, o restante, que a gente não vai ficar a cada programa definindo o que é mídia, tudo, e a nossa intenção nem é discutir tecnicamente isso, né, nos outros episódios, mas é mais dar um olhar humanizado, né, sobre essa coisa. Então a gente vai receber aqui professor de história, psicanalista, né, músico, né, para ter outras abordagens, né, sobre isso. Então, começando aqui com a Ari, com o Luiz, queria que vocês falassem um pouco do papel de vocês, né, antes da gente definir aí o que é mídia e tudo, né, falar do papel de vocês quando chega uma campanha, né, como é que vocês desempenham isso aí no dia a dia. Eu acho que como head do time, meu papel vem antes do papel da equipe, então é definir ali quem tem o perfil mais qualificado ali para aquela campanha, quem tem um pouco mais de experiência com aquele segmento, e passar a campanha para a pessoa. Então a gente faz ali um kick-off para passar as principais informações da campanha e definir quem vai cuidar da parte da operação atendimento e quem vai cuidar da operação a parte técnica, né? Ali o setup da campanha nas ferramentas, as otimizações, etc. Então, o meu papel vem aqui e aí depois a bola fica com eles, né? O dia a dia ali da campanha. Quer falar um pouco, Luiz, de quando você recebe ali, né, a campanha? A minha parte, eu recebo a campanha, então eu começo a estruturar o setup, monto a estratégia quando já não vem definida, tenho o acompanhamento dia a dia para buscar melhorias, quais são as melhores ferramentas até para poder atingir os KPIs que o cliente deseja e ter esse contato, essa ponte entre o trade e o cliente, ser esse meio de campo para que tudo funcione, tudo flua e que o cliente consiga atingir o que ele precisa. É mais ou menos isso. Então vamos voltar um pouquinho, né, no tempo aí, né, a Ari já tem mais de 10 anos, né, de experiência nessa área, trabalhou em ad-server, né, e aí até para a gente definir aí, né, conceitualmente o que é mídia programática, né, qual o papel disso. Então a gente voltando lá na década de 90, né, assim, quando começou a massificar a internet, tudo, a compra era feita via reserva, né? Então a agência ligava num portal e reservava ali X milhões de impressões e a campanha era entregue pelo portal e cada portal tinha o seu formato, né, a sua forma ali de comercializar. Era uma coisa muito nova, né? Assim, todo mundo entendendo. E depois isso foi com a massificação da internet, que até é o que a gente está se propondo a discutir, né, como, né, essa massificação da internet impactou, né, as nossas vidas e impactou também a publicidade, né, digital no tudo. Com a massificação da internet, foram surgindo muitos sites, né, muita audiência foi aumentando, e para as agências ficou impossível você fazer uma campanha e contratar 10, 15, 20 sites e gerenciar isso no dia a dia. E aí foram surgindo redes de publicidade que agrupavam, né, essa audiência e tinha mais força ali para poder vender para as agências. Um exemplo disso é o Omelete, né, que hoje é um grande portal aí de cultura geek, de cinema, mas na época eles aglutinaram, né, vários sites bem segmentados, e aí eles tinham força para chegar numa agência ali e vender, e vieram depois tantos outros.
O que aconteceu é que começou a ter muita rede vendendo a mesma audiência. E aí, depois disso, aí a gente chega, talvez, né? Começou, né, nessa automação, nessa maior automação. Então, começou a surgir ferramentas para poder automatizar essa audiência e poder organizar isso para uma venda para as marcas, né? Para as agências. E aí, fala um pouco dessa época do ad server, né? Que tinha muito esse papel do ad server, os formatos de rich media e tal, né? A gente passou por uma transformação, não só de tecnologia, mas também os formatos, né? A gente tinha formatos muito simples nesse primeiro momento. Depois a gente começou a ter os formatos que a gente chamava de rich media, eram feitos em flash. Então a gente tinha as intervenções na home, os flutuantes, todas essas coisas que foram acontecendo naquele momento de ad server. E aí o ad server servia tanto para fazer a auditoria do que rodava em cada site, quanto para servir esses formatos que eram mais pesados e os sites não serviam direto. Então, naquele momento, meio que o ad server era o centralizador das campanhas. A agência recebia ali um único relatório com todos os veículos e acompanhava pelo ad server a entrega. Só que aí... Uma época de ouro aí. Foi. E aí as coisas foram evoluindo, aí o Flash acabou, as peças começaram a ser produzidas em HTML, aí já não dava para ser tão complexo quanto era nesse primeiro momento, e teve essa questão da programática também, né? A automatização dos inventários e de tudo, de todos os portais e aquela coisa, entregar a mídia certa para a pessoa certa e otimizar ali o budget, tanto do lado do site quanto do lado do cliente, né? De falar agora com as pessoas e não com os espaços. Acho que é legal a gente contextualizar isso, que a compra era muito feita por contextualização, né? Tem uma campanha de um batom, então eu vou contratar ali os blogs de beleza, né? Os sites que falam sobre isso, e você entrega a mídia ali, né? O que muda, né, com a mídia programática, com essa automação, é que a gente passa a procurar a intenção da pessoa, né? E aí, independente de onde ela esteja navegando, que aí a gente pode falar, né? Que aí dos anos 2008, 2009 para frente, não, 2008, 2009 não, acho que 2011, 2012 para frente, que é essas ferramentas de mídia programática, né? DSP, SSP, Ad Exchange, que tomaram forma, né, e começaram a comercializar isso de maneira baseada em dados, né, mais dados, e as redes foram, pouco a pouco, desaparecendo. Acho que hoje tem pouquíssimas aí redes, a não ser que sejam de formatos especiais, ou de games especificamente, mas quando a gente fala dos formatos tradicionais, né, display, vídeo, essa compra quase que toda é via alguma ferramenta automatizada, né? E a gente chega nos dias de hoje que é essa compra preditiva, né? Que é esse papel dos algoritmos e tudo. E que é engraçado, depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa coisa dos cookies e tudo, mas que a gente também tá voltando talvez uma casa para trás, né? Assim, que talvez a contextualização hoje também é importante, né? Porque tem muito site e não dá para você entregar aberto, né? Então, você também tem que usar essa contextualização de ter maior relevância na entrega. E aí fala um pouco de como é isso, né? No dia a dia, quando chega a campanha, né? O papel do account, por exemplo, que recebo ali, tem esse desafio, né? E como que isso é organizado no dia a dia e depois que a campanha está no ar, né? Como que é esse controle aí com o cliente, né? Com a agência. Pode falar. É importante sempre estar acompanhando, muito... Antes de começar isso, é importante você entender o que é o seu cliente, entender o produto, pegar todas as informações. Muitos já sabem quem é o cliente deles, mas tem o ponto que alguns não sabem muito bem para quem direcionar, então é importante você saber isso. Na hora que você está olhando a campanha, você vê, por exemplo, sites que estão passando, ou então a segmentação que você vai colocar, conseguir atingir essa pessoa em específico. Você tentar cada vez mais acertar o alvo em cheio. Seria algo mais assim. Eu acho que essa primeira conversa, assim, de você entender o que a pessoa espera, porque às vezes, quando você fala com uma agência, até com um cliente direto, ele espera tudo da campanha, né? Eu quero conversão, eu quero visita. Então, a gente tem que ir alinhando ali quais são os melhores formatos para cada etapa do funil,
quais são as etapas que a gente vai trabalhar e priorizar em cada fase da campanha. E aí, no dia a dia, a gente ia acompanhando isso, né? Então, a gente começou com uma campanha de awareness para trazer ali o conhecimento. Depois a gente evolui para uma campanha de visita, por exemplo. Depois a gente foca em conversão. Então, é muito importante o papel tanto do account quanto do trader e entender o que aquele cliente de fato espera para conseguir ir propondo essas otimizações. Tem que ter um papel comercial do vídeo, alinhar essa expectativa do vídeo. Exatamente. Criar Uma expectativa. tem coisa que é executável. Exatamente. E acho que isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Assim, hoje acho que assim, a automação da compra ela é inevitável, já está no nosso dia a dia. Eu acho que hoje tem bem menos barreira, né, de uma agência adotar e tudo, apesar acho que ainda tem bastante espaço para educação no mercado, principalmente disso, né, de alinhamento de expectativa. Mas eu acho que quando a gente olha, né, materiais de mídia programática de 10 anos atrás, aquele discurso não era tão executável, né? Assim, e hoje acho que é executável, assim, dentro, né? Tem que ter verba, né? Tem que ter histórico, marca. Mas eu acho que hoje a gente está num momento de que as coisas são executáveis, né? Então, mais no dia a dia aí. Então, acho que vocês, né, como profissional, dizem assim, como é que vocês definem, quando alguém pergunta, né, o que você trabalha, o que é mídia programática, né, como é que vocês, até para a gente definir aqui, né, como é que vocês definem, né, mídia, o que é mídia programática, né? Quando me perguntam, eu sempre falo que trabalho com publicidade digital, como um todo, bem genérico. E aí, se é alguém que eu vejo que está um pouco mais interessado, eu acabo falando um pouco mais. Então, a gente trabalha para atingir o objetivo dos clientes. Então, a presença dele na internet, as estratégias dele, desde o social, desde as palavras patrocinadas, enfim. Às vezes é até aquilo, sabe aquela busca que você faz no Google? Então, isso, e assim por diante. Tem alguma outra coisa que você usa? Não, no geral é isso. Às vezes, para simplificar um pouco, quando é alguém já que não é tanto, eu falo, o anúncio que você busca, ou então, sabe aquele vidinho que aparece antes de você ver o vídeo no YouTube? Então, é mais ou menos isso. Porque a gente tem hoje uma coisa que não que se confunde, né? Porque eu acho que no fundo é a mesma coisa, mas tem separações que essa mídia dentro das redes sociais, né? Facebook, Instagram, a mídia dentro do Google, né? Do buscador ali, que é mais difundida, né? E mais utilizada. E a mídia programática acaba ficando termo, né? Mídia programática acaba ficando em outra caixinha, né? Então, assim, definindo, né, uma mídia programática como conceito é comprar e vender mídia de maneira automatizada, né? Você usa ali um software para isso e compra baseado em dados, né? Baseado no comportamento do consumidor. E quando a gente fala de Google, Facebook, Instagram, a lógica também é essa, né? Eles estão usando dados ali, né? Baseado no comportamento do consumidor para poder entregar publicidade dentro disso. E aí, enfiando um pouco mais pro lado pessoal, assim, de vocês, né? Hoje a gente é bombardeado, né, por publicidade de todos os lados, né? Assim, a gente tem muitos canais, a gente acorda, olha no celular, vai dormir, olha no celular. Como é que vocês lidam, né, com publicidade, né? A gente que trabalha a relação de internet é diferente, né? Mas tentando se distanciar um pouco, assim, né? Como é que vocês lidam com publicidade e até o entorno de vocês, né? Os dois têm filhos e tudo, família, né? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Eu procuro usar ao meu favor, no sentido assim, eu preciso comprar um celular, então eu vou ali fazendo os meus testes para ver se eu acho um cupom, alguma coisa nesse sentido. Agora, com a criança já é um pouco mais difícil, porque aí quer assistir aquele vídeo do YouTube, tem a publicidade antes, aí começa a ficar irritado, então eu acho que para essa nova geração, talvez ainda tenha um conceito aí, né? Que eles precisam entender o que é isso, assim, no dia a dia deles acaba sendo mais atrapalha do que... Eu sinto que meu filho ele se irrita um pouco, assim, certo? Mas em outros momentos ele aceita, assim, ele sabe que tem que ver aquilo para continuar jogando. Sim. Ele vira. Os meus, como eles ainda não têm tanto essa noção, eles dependem muito do humor. No vídeo, por exemplo, eles irritam um pouquinho, mas distraem. Então,
Parece o botão de pular, né? Eles apertam o botão de pular. E eles já sabem onde tá no controle o botão para isso. E então eles ainda estão nessa fase de descobrir o que é essa publicidade antes de. Para eles é muito intuitivo, né? É uma coisa que faz parte, né? Eles já conhecem, né? E vocês limitam assim tempo, canal, como é que vocês tratam? Esse seu Luiz é menor, né? Os gêmeos são menores. Sim, como eles. Mas já, O o seu já fez 4 anos, então a gente dá uma limitada, assim, na quantidade de telas, né? Ele até brinca e fala, chega de telas, quando a gente tá mexendo muito no celular, porque a gente faz essa limitação com ele, assim, para que ele faça outras coisas também, né? Então vai brincar de montar peças, massinha e essas outras coisas, assim. Não, legal. E vocês, assim, no dia a dia, vocês costumam clicar em publicidade, não passa batido ali, ou presta mais atenção nessas coisas? Acho que depende do momento, assim, é isso. Se eu tô procurando comprar, de fato, alguma coisa, tem ali o retarget, né, que já traz ali o que a gente costuma ver, então sim. Mas se é no dia a dia, assim, quando, por exemplo, ligo o computador para trabalhar, a publicidade passa batido, assim, eu olho o que eu preciso. No trabalho, eu reparo em algumas coisas só para ver o formato e tal. Como eu não tô tanto tempo assim na área, então ainda tem muita coisa que é a novidade, um encantamento para mim. Eu gosto de olhar e prestar atenção e ver, nossa, isso daqui é um anúncio, isso daqui é legal, mas quando eu tô em casa no meu tempo, assim, é só se for realmente algo que eu tô procurando ou que eu sei que eu preciso, então eu clico. E aí, como é que, só falando um pouco assim da carreira mesmo, assim, como é que você caiu nessa área ali, assim, de digital, assim, como é que foi? Foi por uma questão, assim, dos meus pais. Eu fazia colégio normal e meus pais falavam, você tem que fazer colégio técnico, tem que fazer colégio técnico. E a escola que iam me colocar tinha 2 opções, ou era informática, técnico em informática, ou era marketing. E eu não gostava, assim, dessa coisa de montagem, manutenção de máquina, essas coisas, então eu fui pro marketing. E aí eu fiz o 2º e o 3º colegial técnico, e aí tinha um professor que ele era muito bom, e me encantou, assim, o jeito que ele falava de marketing e tal. E aí eu falei, pode ser que seja isso. Aí eu fiz aqueles testes vocacionais na época, e aí apareceu comunicação. Eu falei, até na época todo mundo falava, nossa, você é super tímida, não faz sentido você fazer publicidade, porque achavam que Fala de fazer publicidade, aqui você vai apresentar o jornal. Ou na época você falava, eu tô fazendo publicidade, você quer fazer criação? Não, também não é. Muito amplo, né? E é engraçado, você falou essa coisa da escola técnica do marketing da informática, às vezes a gente fala que trabalha com marketing digital e acho que a gente sabe como você tá. Já. Doido, né? As coisas se confundem. Sim. E aí você fez marketing? Aí no colégio técnico eu fiz marketing, aí fiz o teste vocacional, deu comunicação, aí na hora de prestar o vestibular eu falei, bom, vou fazer publicidade. E aí entrei no curso, né, comunicação social com ênfase em publicidade e fiz na Metodista. Aí, assim, que aí tem essa coisa do digital, né? Porque não se ensinava, né? Sim. Digital na faculdade. Aí eu entrei na faculdade, naquela época já era assim, entra na faculdade e já tem que começar a trabalhar. Então eu já comecei a procurar, entrei como recepcionista na Edmotion na época, porque eu vi uma porta, assim. Eu entrei como recepcionista. Porque uma das pessoas, né, um dos donos, ele fazia faculdade na Metodista. Legal. Aí eu conheci, aí ele falou, tem vaga na recepção, se você quiser, depois você entra na área. Eu falei, beleza. Aí eu entrei como recepcionista, aí eu tava acho que uns 2, 3 meses, a menina que era atendimento na época, ela era atendimento / pós-vendas, né? Ela ia sair de férias. E aí eles falaram, aprende o que ela faz pra cobrir ela nas férias, né? Eu falei, minha chance tá aí, né, de entrar na área. Aprendi o que ela fazia, só que ela não voltou de férias, ela conseguiu em uma agência e saiu. Aí eu fiquei, aí fui montando o time, e aí a gente foi desenvolvendo toda a área de atendimento da Edmotion na época. Porque isso na época tinha Edmotion, tinha a Uni, eu trabalhei na Única também, né? Era a Predica, Edmotion.
Era a Real Media. E a Real Media acho que tinha mais uma também, assim, mas tinham que atendiam os portais, Sim. menor, assim, por exemplo, muito doido, né? Rapidamente isso. E quando eu entrei na Edmotion, eram 5 funcionários. Lá para 2010, mais ou menos, estavam em 100 pessoas. Tipo, foi um boom, assim, muito grande. Tinha muita demanda. Tinha muita demanda. Essa coisa dos formatos, né, das diárias. E eram campanhas muito grandes. A gente, às vezes, tinha campanha de 10 mil linhas. Então, eram equipes muito grandes para cuidar. Assim. Mudava muito rápido. Muito. E você, Luiz, como é que foi sua trajetória assim, de só lembra cair assim, no digital? Na realidade, o estudo não teve muito a ver com cair na área do digital. Eu fiz marketing porque eu achei interessante. A ideia era ficar no marketing, mas mais pro lado off, não tanto pro digital. Eu não tinha um conhecimento tão grande assim. Eu acabei entrando porque eu tinha uma pessoa muito próxima que trabalhou no Facebook. Então, foi essa pessoa que me ensinou, que me colocou nessa área e para auxiliar ela tinha uma empresa, para trabalhar junto com ela, eu acabei aprendendo. Aí, peguei gosto, porque eu vinha de uma área de atendimento, mas era atenção ao cliente, não era muito voltado para isso. E achei muito interessante, então comecei a estudar mais e fui procurando agências e acabei ficando aí na área, mais ou menos assim. Essa nossa área é muito do trabalho do dia a dia, assim. Eu acho que hoje tem cursos, né? Mas mesmo os cursos que tem, você tem uma noção ali, mas só aprende mesmo no dia a dia no trabalho, né? Acho que é ter oportunidade numa empresa e você conseguir. Acho que a minha formação também, eu sou mais comercial, né? Assim, mas foi isso, assim, era comercial, você aprende o que tem que vender, aí você vai, né? Faz um curso ali, mas no dia a dia que você vai aprendendo mesmo ali a coisa, né? Mas eu fiz administração, mas sempre gostei de comunicação, de publicidade e tal, mas assim, a formação é muito no dia a dia, né? E esse dia a dia que a gente tem com as campanhas, eu acho que é uma coisa que não tem matéria na faculdade que ensine inovação. Porque isso é muito específico, assim, e ao mesmo tempo muito abrangente, né? Muito específico pra gente que tá na área, mas é muito abrangente porque tem várias vertentes dentro de uma campanha. Então, hoje em dia, assim, é isso que a gente estava conversando de como muda o mercado, né? Então, se tinha essa coisa do WhatsApp, do marketing digital, é tudo novidade. E hoje tem uma coisa que todo mundo quer fórmula pronta, né? Então, hoje tem muita gente aí, descubra como ficar rico com marketing digital, né? Isso é terrível para a área, né? Assim, porque primeiro que não tem fórmula para ficar rico, né? A não ser que você ganhe na Mega Sena, seja herdeiro de alguém, né? sim. Quer rico para você ficar rico mesmo, né? Assim, então isso atrapalha muito, né? E aí até mesmo para a gente nessa coisa do gestor de tráfego, né? Então, hoje assim, o que vocês consideram essenciais? Assim? Talvez tenha gente que vai ver o programa e escutar a gente, entrar na área, né? Trabalhar, o que vocês consideram essencial para trabalhar com digital, né? E olhando para o que vocês fazem no dia a dia, né? O que a pessoa tem que ser apta? Olha, eu acho que primeiro são habilidades pessoais, assim, né? Então você precisa ser organizado. Eu acho que é o principal. Ser curioso, porque a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita tecnologia. Então a gente precisa ter aquela pulguinha, assim, do tipo, vou estudar sobre isso, vou conhecer sobre aquilo, até para otimizar a própria campanha que a gente tem. É difícil a gente saber muito de tudo, mas a gente tem que estar sempre ali se atualizando e entendendo. Então acho que essas são duas principais coisas pessoais, assim. E depois eu acho que é a parte de você ir conversando com muitas pessoas, né? Porque você vê um pouquinho o que faz, por exemplo, no Facebook faz uma coisa, no Google faz outra, e você conversando com várias pessoas da área, para você ir se moldando ali, né? Entendendo um pouco mais da área como um todo, né? Acho que também é você ter uma atenção com o cliente é importante, você ter um diálogo. Eu vejo, nesse pouco tempo que eu tenho na minha carreira, eu vejo que os que mais deram sucesso foi isso.
conversar sempre, falar com o cliente, entender, dialogar sempre, deixar tudo sempre claro, desde do objetivo e de projeções e o que deseja para tudo correr tranquilamente. E o jogo de cintura ali, né, que a gente sabe que o dia a dia é aquilo, você planeja muito antes, É isso que eu ia comentar, que eu acho que assim, no final do dia, né, por mais que a nossa empresa, né, seja uma empresa de tecnologia, ligada à tecnologia, mas no final do dia a gente é prestador de serviço, né? Então, às vezes, eu ia até comentar isso, o papel da Ariane é muito mais, às vezes, gerenciar ali, né, conflitos, né, e ter um jogo de cintura com o cliente, com a expectativa. E o papel do account manager, que acaba sendo um atendimento, né? Porque você faz o meio de campo com o trader, né? Quem opera a campanha na plataforma, e o cliente quer também ter esse entendimento, né? Do que é possível, do que não é possível, e gerenciar essa expectativa. No final, acho que assim, isso é interessante, né? Porque assim, depois o próximo tópico é justamente sobre inteligência artificial, assim, né? Então a gente vai ter cada vez mais camadas do nosso trabalho sendo automatizadas, mas, por outro lado, essa habilidade emocional, né, social, é cada vez mais necessária, né, assim. E aí tem uma coisa que é isso que eu perguntei, né, que quando a gente fala que fez marketing, que vai fazer comunicação, você é criativo. E a gente também tinha essa coisa, né, putz, eu não gosto de número, eu vou fazer publicidade. E hoje não, né, assim, acho que a gente tem que unir as duas coisas, né, a gente tem que ser analítico, né, então, acho que ser curioso é fundamental, né, ter essa organização, mas a pessoa precisa gostar de planilha, né? Precisa ter, se não gostar, pelo menos precisa ter habilidade para isso. Porque precisa juntar essa coisa, né, da criatividade que precisa ter com essa coisa analítica, porque no final a campanha, o conceito criativo da campanha depende muito, né, dessa entrega que acaba sendo mais. Eu acho que analisar os números para traduzir eles em história. Que assim, a gente vai ter um monte de dados, né, que a gente vai gerar da campanha. Exatamente. E como que a gente traduz isso em benefício, né, das coisas. Então, Por isso que só a inteligência do algoritmo não faz uma campanha de sucesso. A gente precisa daquela camada humana de analisar, de sugerir otimizações, de pensar em melhores caminhos para chegar naquele objetivo final. E aí é justamente essa pergunta aí da pauta, que é a nossa área, ela já usa a inteligência artificial, já premissa, né? Você comprar mídia baseado em dados e ali você tem um monte de inteligência artificial, de algoritmo, de tudo, auxiliando nisso. O que aconteceu do final do ano passado para cá foi essa explosão personificada no ChatGPT, né? Não é só o ChatGPT, tem um monte de outras ferramentas em volta, Midjourney, né? Um monte de outras coisas. E aí já estão dizendo que o ChatGPT já não é, que o ChatGPT é o mais fraco de todos, né? Mas é que todo mundo fala no ChatGPT, assim. E assim, como é que vocês estão utilizando isso no dia a dia? Já utiliza? Estão curiosos em relação a isso? Como que... Acho que a gente lê bastante, né, sobre casos, assim, de pessoas que usaram no LinkedIn, você vê muitas postagens ali de pessoas construindo textos, ideias e coisas relacionadas, mas eu acho que sempre com aquele cuidado, assim, de ter o fator humano ali pensando, organizando. Então, assim, no meu dia a dia, basicamente, eu não tenho usado muito, é mais esse bombardeio. Você não usa diretamente, mas usa indiretamente, né? As campanhas, quando a gente lança, tem lá algoritmos alimentando, mas não é só o algoritmo, né? Assim, tem esse olhar do que todo dia se olha o que acontece para poder tomar uma decisão ali, né? Você já utilizou? Já teve curiosidade? Já utilizei um pouco, não para o trabalho, mais por curiosidade mesmo, mas para o trabalho eu não sei se eu conseguiria usar ele totalmente assim e deixar 100% na mão do algoritmo. Porque por mais que ele consiga me trazer muita coisa, ainda é uma informação baseada no que a gente coloca. Não, Então, é uma velocidade imensa para condensar diversas informações que estão ali limitadas por nós mesmos. Sim.
Eu acho que assim, o desafio que a gente tem, né, como profissional dessa área, principalmente, é a gente usar ao nosso favor, né, todas essas possibilidades, né? Eu tenho usado muito para revisar texto ou para pedir ideia, né, de artigo, essas coisas, tenho usado, né, nesse sentido. Mas tem, né, tem cada vez mais tem outras formas ali, né, de se utilizar. Acho que tem que aprofundar um pouco mais, porque eu acho que vai ser inevitável, né, isso assim no dia a dia. Talvez cada vez a gente vai ter que ter essa habilidade de dar os comandos ali, né, que a gente quer. Mas acho que no curto prazo não é uma que vai substituir o nosso trabalho, não sei, a longo prazo é difícil, né? Acho que vão ter profissões que vão desaparecer, né, em relação a isso. Mas acho que a gente tem que usar ao nosso favor aí no dia a dia, né? Então é isso, assim, para esse primeiro bloco aqui, né? Até para a gente deixar espaço para a Karina e para o Marcos a gente não falar tudo aqui de mídia, mas assim, queria agradecer aí a participação de vocês, assim, a contribuição. É o início aí desse nosso projeto, né? Assim, acho que o intuito é a gente criar, né, com 10, 11 episódios aí um panorama diferente, assim, né, dessas transformações. Acho que não só falar de mídia, não, mas assim, de ver outras visões, né, sobre isso e o impacto, né, disso no dia a dia, que é isso, assim, né, a publicidade está presente, né, em tudo, né, o que faz a roda girar na internet, né, são esses espaços publicitários que acabam pagando a conta, né, no final do dia. Mas acho que a gente tem um papel complexo aí, né, no meio disso, assim, né, porque tem uma saturação também, né, de muita coisa. Acho que para complementar aqui, eu acho que uma coisa até o intuito da gente fazer isso, né, em vídeo, né, é justamente isso. Hoje se consome muito, né, vídeo, né, na internet, assim, e como isso se refletiu nas campanhas, assim, só para a gente finalizar o bloco com isso, acho que é interessante, porque tinha muito formato gráfico, né, o que a gente falou dos ad servers, né, dos formatos especiais que se tinha antes, e hoje é muito vídeo, né. Vocês perceberam isso em relação às campanhas em termos de resultado, de engajamento, né, o que é gráfico e o que é vídeo? Sim. A gente percebeu tanto a presença, né, muito mais vídeos hoje em dia do que a gente tinha antes, e os resultados muito bons, assim, de alcance, principalmente aqueles vídeos mais curtos, não tão produzidos assim, trazem bastante resultado para a campanha. Normalmente tem uma interação maior, Sim. aceitação maior do cliente, o vídeo, do que a imagem. Em termos de engajamento do usuário, né? Assim, em termos do engajamento, né? Sim. Não, legal. Então eu vou encerrar aqui o primeiro bloco aqui com o Luiz e com a Ariane, e depois a Ariane vai voltar para falar sobre o fim dos cookies, né? E aí a gente daqui a pouco veio com o Marcos e a Karina para continuar esse papo aqui sobre mídia e sobre o nosso dia a dia de trabalho. Valeu. De volta aqui com o segundo bloco dos 100 milissegundos. Primeiro bloco a gente conversou com o Luiz e com a Ariane aí, definimos algumas coisas de mídia programática, batemos um papo sobre carreira. E agora com o Marcos aqui, Freire, que é nosso account manager também, e a Karina Cardoso, que é a nossa trader e account, meio account, meio trader, mas mais trader hoje, né? E vamos continuar esse papo aqui sobre mídia programática e sobre nosso trabalho mesmo no dia a dia. Então, assim, para contextualizar os dois aqui que não estavam no estúdio, né, porque não dá para escutar o papo, a gente falou no primeiro bloco definiu ali conceitualmente o que é mídia programática, falou um pouco do início ali, né, de como era a compra por reserva, até chegar hoje nessa compra preditiva aí. E aí, para a gente começar aqui, o Marcos, né, que começou com a gente, passou pela área comercial, né, e depois migrou para a área de account. E a Karina, que tem essa parte mais técnica, né? Assim, hoje, na percepção de vocês, ainda quais são as maiores dúvidas que vocês veem em relação aos clientes, em relação à mídia digital, né, como um todo, ou mídia ou o termo mídia programática, né? Que depois a gente até pode falar um pouco mais, né, se usa esse termo ainda ou não, né? Eu acho que eu vou falar da minha experiência, de que acho que o cliente ainda precisa entender onde que vai passar, onde que vai veicular, porque às vezes ele escuta o termo mídia programática, mas ele
acha que se ele entrar no wall, no home, vai estar sempre o banner dele ali, ou nos principais portais, ou alguma coisa do tipo. Então, ele precisa entender como que é essa compra e onde que vai passar. Talvez ele não vá ser impactado, porque ele não é o público, então acho que Mesmo se é, for, né? Tem um monte de fator. exatamente, tem N fatores que vai fazer aparecer naquela hora, naquele minuto que ele entrar. Então, acho que a principal dúvida do cliente é essa, onde que vai passar, a gente explicar para ele como que vai passar, para quem vai passar, isso, e os formatos, né? E também tem a questão do leilão, né? Quando eu vim da área comercial, a gente faz muito projeção. Só que uma projeção, ela tá suscetível a várias variáveis. Por exemplo, clima, sazonalidade. Então, o cliente tem que entender que quando você tem uma projeção de mídia, ela não vai ser exatamente aqueles valores de KPIs estipulados, né? Porque tudo depende de tempo, clima, tá frio, tá calor. Se você vende um ar-condicionado, por exemplo, no calor você pode ter muita procura, muita busca. Então, ele entender que toda a projeção ela é baseada no histórico que a própria... O nome já diz, né? Uma projeção. E é isso, porque uma das grandes coisas que a gente enfrenta como plano operacional, né, é tentar conscientizar o cliente dos valores que estão acontecendo na campanha, dos valores de KPIs, e explicar, justificando o porquê. É até legal você falou essa coisa do leilão, até pra gente contextualizar o nome, né, escolhido para o projeto aqui do videocast, que é 100 milissegundos, que é justamente quando a gente entra num site, né, e os nossos dados são carregados ali para uma publicidade ser servida, em até 100 milissegundos que esse processo é realizado. Que é isso que a Karina comentou, tem muito essa dúvida, né, assim, como eu estou comprando mídia, mas onde vai aparecer, né, porque a gente está comprando mídia baseado no comportamento do consumidor e é claro, né, hoje a gente faz estratégias ali de lista positiva de sites, tudo, mas é muito o comportamento do usuário que vai mandar onde ele vai, né, então tem várias marcas querendo impactar aquele usuário, né, então se o Marcos vai comprar um tênis, ele vai entrar em 3, 4 lojas ali, vai pesquisar e depois essas 3, 4 marcas vão querer impactar de novo, né, se ele não comprou na hora, né. E aí, assim, agora trazendo um pouco pro lado pessoal, assim, né, para contextualizar, como é que vocês caíram, assim, nessa área, né, de digital, assim, então, fala um pouco da trajetória, assim, né, de vocês até, porque uma coisa é quando a pessoa estuda para ser médico, né, ninguém estuda para trabalhar acho que hoje sim, né, mas há alguns anos ninguém estudava, eu quero ser profissional de marketing digital, né, você acaba caindo, né, por outros caminhos, né, então fala um pouco como é que você caiu nessa área aí, Karine. Eu fiz faculdade de publicidade, então eu já queria trabalhar com publicidade, mas eu achava que eu iria para mais pro lado de produção, de peças publicitárias, mas assim, produção de vídeo, áudio. Tava indo para esse lado, mas aí fui entrando na mídia, fui estudando mídia na faculdade já, mas era aquela mídia tradicional, outdoor, banner assim, né, no jornal, era muito offline, né. E quando eu saí da faculdade, eu entrei numa agência digital. E aí foi quando eu fui conhecer, que era bem o comecinho mesmo, lá em 2008. Era muito comecinho da compra dos veículos, mas era compra direta. A gente tinha que ligar no portal do UOL, reservar, fazer uma reserva. A gente falou disso no primeiro bloco. Assim. A gente tinha que fazer isso. Então, a mídia digital, a agência digital era essa, né? Era um pedaço da agência offline lá dentro e eu comecei ali. Aí, era até o patinho feio, né, das agências tradicionais, né? A gente tem uma agência digital, mas era uma partezinha ali, puxadinha. Era uma mesa com 6 pessoas e era a mídia digital, era a agência digital dentro da agência. E a gente fazia essa parte, eu era do atendimento, eu nem era mídia ainda, era do atendimento, mas depois eu fui passando de agência digital para agência digital e fui aprendendo a operar as ferramentas, né? Porque eu fazia só Google, depois, né, quando o Facebook começou para abrir para Facebook Ads, eu fiz o curso, entendi como era, fui até o Facebook para eles também me ensinarem a ferramenta. Aí do Facebook surgiu o Instagram, então eu peguei todo esse comecinho, o comecinho do Google, como que comprava no Google, de você ligar no Google e falar com uma pessoa do Google, com um atendente lá.
E aí eu fui passando por esse processo, fui tirando as certificações, fui cada vez mais me especializando em digital, porque eu nunca mais saí da agência digital, desde o primeiro emprego até agora, só Mais de 10 anos já já. tem mais de 10 anos. Pegou toda essa Peguei evolução. toda a evolução e tô pegando ainda, né? Evolução, tá chegando no TikTok, LinkedIn, né? Vendo muita coisa, né? Peguei o Twitter, muito comecinho de tudo. Eu já cheguei na loucura, né? Porque eu me formei em marketing, eu trabalhava numa área comercial que tinha nada a ver com a minha área de formação, trabalhava como SDR numa empresa de TI, nada a ver. Aí surgiu a oportunidade de vir para a Gambit como SDR, aí foi aí que eu sofri um baque. Tipo, tudo que eu tinha visto na faculdade, nada daquilo que eu vi na faculdade tinha na empresa nova que eu ia começar a trabalhar. Então foi tipo, tudo do zero. Aprender o que é uma DSP, o que é uma DMP, o que é uma SSP, entender. Foi um contexto tipo, muito, muito... É um mercado muito grande, assim, tipo, no sentido de você aprender coisas novas, de como que funciona a lógica do mercado, como que é essa compra, como que é vendido. Aí entrei na Gambit como SDR, aprendendo principalmente quem é o tipo de cliente que procura por mídia programática, porque naquela época não era tão comum, né? Hoje em dia já faz parte da grande parte dos anunciantes já faz parte da mídia programática, né? Um modo mais robusto, que nem DV360, Apnex. Mas antes não, antes era poucos clientes, poucas agências que tinham isso. O mercado estava sendo aberto ainda, né? O entendimento era mais baixo, né? Acho que hoje já está, né? No normal, assim, das agências, já não é uma coisa, será que vamos fazer mídia digital? Não, tem que estar no plano, né? Assim, aí tem que ver como que vai executar, mas só que vai estar no plano de alguma maneira. Eu acredito que, acho que a grande maioria dos grandes anunciantes já faz parte do planejamento de mídia, mesmo a parte de mídia programática, com ferramenta mais robusta. Legal. Assim, acho que é legal isso que a Karina, aí pegando o gancho da Karina aí desses 10 anos, né, e de pegar toda essa transformação aí, né, de como o Google era visto, depois a Meta, Facebook que virou Meta, né, e com esse universo programático, né. E até assim, até para falar um pouco do bastidor, que a gente já tinha gravado esse programa aqui, né, o piloto, né, antes, aí teve um problema no áudio que a gente está regravando aqui, né? Então o primeiro lá serviu como um ensaio, né, para esse. Mas é legal que hoje a gente já está com um estúdio novo aqui, com o Neon aqui, né? Já está com toda a configuração de como vai ser o projeto. E da outra vez eu tinha feito uma provocação para a Karina, que é justamente essa coisa, né? Quando a gente recebe os planos, né, e mesmo o entendimento, né, das agências, né, que por mais que tenha evoluído o entendimento, acho que ainda tem algumas coisas que ainda precisam se equacionar. Mas é justamente essa divisão que se tem, né, de Google, Meta e mídia programática, né? Assim, na minha concepção, tudo é mídia programática. Você está comprando mídia baseada em dados, e aí o que a gente vai definir é qual plataforma que vai ser utilizada. Para você, assim, Karina, que usa, né, as ferramentas no dia a dia, que está nisso, assim, é tudo igual, não é? Tem ferramentas, tem que ser tratado diferente mesmo, mídia programática das outras, né? Como que você enxerga isso? Você que opera, né, efetivamente as plataformas. Eu não vejo muita diferença de falar mídia programática é só isso e redes sociais é isso. Eu acho que a gente pode colocar tudo como programática e a única coisa que vai fazer diferença são as plataformas, né? Essa plataforma vai operar em tais lugares, essa aqui que é o caso de Facebook, o Meta vai operar Facebook e Instagram, TikTok, LinkedIn, cada um vai ter a sua, né? Porque hoje a gente não tem uma plataforma que gere todas as outras, né? A gente tem as plataformas, cada uma a sua, mas eu vejo como um universo e dentro desse universo tem ali as suas regiões, os seus países ali que vão se completando. Eu acho que hoje uma estratégia muito bem feita, elaborada, ela vai contemplar tudo, né? Ela vai ir para, dependendo, lógico, do objetivo que a pessoa quer, né? Que o cliente quer e que o anunciante está buscando para sua empresa, para o seu produto. Eu acho que vale sim incluir tudo com diferentes objetivos, né? A gente pode trabalhar em visibilidade em plataformas como a mídia programática vai alcançar, que são os portais e tudo mais, as redes sociais fazer um filtro melhor do usuário, né, baseado em interesses, hoje, né, ainda mais com, você fala tanto de cookies, tal, do fim dos cookies, então acho que vale para as redes sociais,
Dependendo da estratégia, sim, a gente pode colocar em todas as plataformas, né, com mídia programática e tudo, e trabalhar para alcançar o objetivo. Eu entendo, tipo, a lógica da mídia programática é a mesma, que você vai comprar baseado em dados, você vai comprar de forma automatizada, mas eu consigo ver uma pequena diferença entre, tipo, DV360 ou só DV360 e, por exemplo, o Facebook. Porque lá você pode integrar dados de outras fontes. Por exemplo, você pode... Então, mas aí a gente cai na funcionalidade de cada ferramenta, né? E não no conceito da compra. O conceito é o mesmo. Acho que o que diferencia mesmo é a segmentação, que você consegue vincular dados de outras empresas dentro do DV360 e até mesmo o Facebook ou o Instagram ele tem muito por interesse, né? Então, eu acho que as famílias vão meio que se completar, assim, a sua estratégia vai se completar, né? Você vai usar o DV360, que é uma mídia programática para uma parte da sua estratégia, de repente, depois você faz um funil para as redes sociais, assim vai. Mas eu acho que com o cookies isso pode tornar mais parecido, porque você não vai conseguir comprar mais dados específicos, a não ser que você tenha esses dados. Você vai ter que focar o interesse, porque se você conseguir militar para uma lista positiva, você vai ir atrás de pessoas que se interessam por aquele determinado tipo de conteúdo. Então, talvez com que ele se torne mais parecido essa parte de segmentação. A gente vai falar desse tema no terceiro bloco, né? Aprofundar um pouco mais, mas é interessante trazer, porque ainda é tudo muito nebuloso, né? Tudo que a gente falava um ano atrás já não vale agora. Sim. O que a gente falar agora talvez não valha daqui a um ano. Mas legal, assim. E aí, trazendo um pouco agora vocês como usuário, né, de internet, né? Assim, a gente resolveu fazer esse projeto justamente para discutir essas transformações, né, que aconteceram aí nos últimos 10 anos, essa massificação de uso da internet, que se reflete, né, em como hoje a publicidade é comprada. Então, há 10 anos atrás, o bolo de investimento, né, de mídia em digital era de 10% do total do investimento. Hoje é 50%, né, então aumentou muito, né? E vocês, como usuário de internet, assim, qual que é a relação tentando se distanciar um pouco da gente como profissional, né, que às vezes acaba olhando de outra maneira, como é que vocês lidam com publicidade no dia a dia, né? Se lidam bem, incomoda? A Karina que tem, apesar que a filhinha da Karina é muito pequenininha, ainda não tá neta, né? Mas assim, como é que vocês lidam em casa, assim, com esse consumo de rede social, né, também, que eu acho que nos afeta, e com a publicidade, né, em si mesmo? Como eu sei como funciona o bastidor ali e por trás, eu acabo tentando usar no meu benefício próprio como consumidora, eu vou entrar e vou sair desse produto só para ver se eu ganho um cupom, eu vou colocar no carrinho e vou tirar, só para ver se eu ganho algum voucher. Eu tento usar esse recurso para o meu benefício próprio como consumidora, assim, tirando a parte de ser trainer. Mas eu, como usuária, assim, eu tento não ficar tanto nas redes. Alguns aplicativos eu tiro o meu som, meu microfone, porque eu não quero que capte realmente o que eu estou falando. Em alguns eu falo, não, esse aqui eu quero ver publicidade desse aqui, eu quero que ele me ofereça alguma coisa, então eu deixo, assim, porque eu já descobri muita coisa legal que eu estava buscando, que eu estava precisando, e eu achei coisas interessantes em sites de plataformas de marketplace, então eu deixo. Que é o caso do próprio Instagram, do Facebook, que apesar de eu não usar tanto o Facebook hoje, eu acho que o Instagram é o que eu mais uso, eu não sou uma usuária muito ativa das redes sociais, eu acho que eu vejo todo dia, e contanto que eu me dou uma afastada, assim. Mas como profissional, aí tem o nosso olhar como usuário ali, e tem às vezes o nosso olhar como profissional. Assim, você costuma ser crítica, se você vê uma publicidade, nossa, esse negócio tá errado, esse negócio feio, tá mal. Aí você pensa. Parecer pra mim, não tinha nada a ver com arte. Não, com certeza. Eu tenho uma filhinha que às vezes consome vídeos no YouTube, e eu falo, pô, quem fez isso, gente? Ele tá passando, eu já tô no sequência 4 desse anúncio, tá errado, diminui essa frequência. E, pô, tá no canal infantil, não faz isso pra canal infantil. Ela não vai, pra você ter uma ideia, minha filha tem 1 ano, e ela já sabe, ela já procura o controle remoto pra pular. Então ela já sabe que tem que apertar um botão pra pular.
Hoje é a mesma coisa. Eles já É já intuitivo, sabem. né? Assim, Então eu tento fazer isso, assim, de usar como benefício. Eu tento usar ao meu favor também, que na fase que eu tô mobiliando uma casa, né, um apartamento, então, tipo, eu uso pra ter novidade, desconto, ou pesquisar algumas lojas diferentes. Eu vou recebendo sempre promoções ou ofertas, isso tem me ajudado a me planejar assim. Como profissional, nem sempre a gente recebe positivamente uma publicidade, porque tá atrapalhando nosso conteúdo, mas a gente acaba entendendo que a gente tá tendo aquele acesso de graça e tem que ser pago de alguma forma, e quem paga é o anunciante. assim, esse ecossistema, né, da internet, assim, que faz a roda girar é a publicidade, embora eu acho que é invasivo às vezes, né, ou satura, né, tem site que você não consegue ler porque tem muita publicidade. Isso é uma coisa que, e aí até para pegar a opinião de vocês sobre isso, assim, né, claro que, assim, o nosso olhar que trabalha com isso, a gente tem, parece que todo mundo pensa como a gente, não, né? Assim, porque a nossa percepção é uma em relação à publicidade, até a gente sabe por que aparece aquilo, né? E assim, uma coisa uma opinião, né, assim, que eu tenho em relação ao mercado, né, assim, porque às vezes as discussões da indústria são muito para dentro, né? Então ficam discutindo ali sobre privacidade, sobre cookies, e acho que tem que ter um movimento de ensinar o usuário, né? Assim, né? De você educar o usuário em como ele compartilha os dados, né? O porquê que ele compartilha, o porquê que ele recebe aquela publicidade. As pessoas às vezes não têm essa noção, né? Assim, tá aparecendo ali, ou tá clicando em tudo e compartilhando e não tem essa noção, né? Assim, vocês percebem isso, assim, que tem uma falta... Não é uma falta de educação mesmo, assim, né? O usuário de internet, ele usa, mas ele não é totalmente, ele não está totalmente consciente de como isso roda, né? São aqueles termos e políticas do site que ninguém lê e todo mundo aceita para poder usar o aplicativo, usar. Então, assim, fica de olho aquilo, né? Tem que ler, é chato, mas tem que ler porque é ali que você está falando o que você vai compartilhar. Inclusive, tem coisas que você pode desabilitar ali, falar, eu não quero compartilhar essa informação. A pessoa vai aceitando, e depois ela, nossa, mas por que isso tá aparecendo aqui? Por que eu tô vendo isso? Porque você permitiu que o aplicativo fizesse isso. Então, tem que ler, tem que entender como que funciona Não, hoje todo mundo, acho que mais de 90% das pessoas fazem acesso na internet pelo celular. Então, olha ali as suas configurações, entende o que você está compartilhando. Aí já vai evitar muita coisa Eu acho que pela pessoa que já nasce no meio desse cenário que tem muito conteúdo de graça, eles não entendem que antigamente não existia esse acesso de graça a site, a aplicativos, era tudo pago. Agora que eles já crescem com isso, tipo, disponível na internet, só que a publicidade que mantém esse acesso. Só que eles não entendem que sem ser isso, acho que não tem esse entendimento que se não fosse a publicidade, tudo seria privatizado. Tudo seria, tipo, você pagaria uma assinatura, você pagaria para usar, como é que seria a internet se ela fosse paga? E ele acha que é obrigação tudo ser de graça. Tipo, tem discussões sobre isso, mas eu acho que a geração que já nasceu digital, né? Eu acho que ela se incomoda mais em compartilhar dados. Acho que ela tem uma consciência maior, vamos dizer assim, do que talvez uma geração mais velha que está consumindo ali, mas vai meio que no fluxo, né? Aí eu acho que nosso papel, né, como profissional e tal, assim, de entender também, né, como é que isso vai girando no decorrer do tempo aí, né? Mas entendo essa coisa, assim, mas ao mesmo tempo é muito ruim quando a gente quer ler uma notícia e aparece lá, você tem que ser assinante. É bem frustrante, assim, né, em relação a isso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, assim, do espaço, né? Porque é isso, assim, né, virou commodity, né, hoje o espaço publicitário tem muita concorrência, muita coisa, e aí tem site que você não consegue ler porque tem um monte porque o cara precisa monetizar ali. Talvez se aquele espaço fosse melhor comercializado, mesmo que automatizado, o cara poderia ter só um espaço publicitário e ter um espaço maior para você ler ali, né? Os grandes portais têm esse cuidado, né? Acho que hoje cada vez mais tem mais espaços ali sendo criados, né? Até streaming que é pago hoje tem espaços ali que estão sendo, né, monetizados, porque a conta precisa fechar, né, em algum grau, né? E aí, assim, hoje a gente
a área que a gente trabalha, né, já utiliza a inteligência artificial. A premissa é utilizar a inteligência artificial, né? E aí a gente viu nesses últimos meses aí essa explosão, né, do personificada no ChatGPT, mas com tantas outras inteligências artificiais do lado. Como é que vocês estão vendo isso? Assim, vocês já utilizam? Vocês ficaram curiosos em relação a isso? Qual que é o olhar de vocês para essa explosão da inteligência artificial que furou a nossa bolha, né? Eu ainda não usei o chat de GPT, ainda não fiz uso, não sei ainda direito como funciona, a não ser os vídeos que eu vi e leio bastante aqui e ali, vejo alguns testes de alguns amigos que estão fazendo teste não só com textos, mas também imagens. Mas a realidade é que a inteligência artificial já é um universo para mim, pelo menos como trainer, porque a ferramenta que eu uso hoje para publicidade já vem usando inteligência artificial há muito tempo, né? Cada vez, hoje a ferramenta que eu opero hoje não é a mesma ferramenta de 2008, quando eu comecei a mexer com isso. Acho que isso é legal. Acho que é legal você falar isso, assim, falar algumas coisas que mudaram, assim, radicalmente quando você começou para agora. Eu acho que eu senti muita diferença e acho que antes a atualização era também muito mais rápida, né? Cada mês, assim, a gente tinha atualização da ferramenta e todo mundo, meu Deus, de novo, porque ninguém começava a se acostumar, né? A gente começava a se acostumar, já tinha que atualizar a ferramenta, ela já mudava, já tinha um recurso novo. E aí tinha que aprender esse recurso, entender como é que funcionava. A própria ferramenta do Google e do Meta também mudou muito a utilização dela. E foi entrando mais dados artificiais ali, né? Inteligência artificial ali para ajudar nessa coleta de informação e mensuração, né? Antes eram os recursos super simples de criar um anúncio de texto ali, título, texto, descrição e link, acabou. Ficando mais Hoje sofisticado. ficando muito mais sofisticado a ponto de você só colocar a sua URL e ele mesmo capta as informações do seu site e monta os textos, títulos, descrições, e ele mesmo faz a combinação que é melhor, que fica melhor, e dessa combinação ele mostra para o usuário e ele vê qual combinação é melhor para justamente usar a combinação melhor e mais assertiva, que é mais clicada, que as pessoas têm mais interesse, chama mais atenção. Então, a própria ferramenta faz isso. Então, hoje, eu tinha que antes criar eu mesma manualmente os textos dos anúncios. Hoje, não. Eu posso fazer um anúncio dinâmico e deixar a ferramenta escolher a melhor combinação e apresentar só essa combinação. O meu trabalho vai ser de analisar esse texto, ver se esse texto faz sentido também, né? Porque muitas vezes ele combina títulos e descrições que não faz sentido, não combinam, não ficam, né, bem alinhados, então a gente tem que modificar, ou pausar, ou reescrever. Então, isso para mim já é uma realidade já de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, eu já usava isso e eu uso como uma ferramenta de suporte, porque eu acabo usando essas informações para melhorar os meus anúncios e Mas isso é interessante quando a gente fala dessa coisa, desse medo, né, que a sociedade tem, e que acho que é um medo que a gente precisa ter mesmo, né, de que a inteligência artificial vai substituir o nosso trabalho, né? Mas acho que é um exemplo perfeito que você usou, que é isso, assim, você usa ao seu benefício, não, você não precisa ficar ali manualmente criando vários textos, a ferramenta vai criar, mas se você não revisar, a chance desses textos não terem sentido para o anúncio vai ser grande, né? Então você precisa ter o seu olhar, né, em relação a isso. O que acontece é que talvez você ganha, né, tempo, né? Eu ganho tempo e também aquele processo de aprovação que eu tinha que escrever, mostrar para o cliente, a gente aprovar, eu não preciso, é muito mais rápido. O cliente também já confia mais, né, porque eu falo que vai aparecer mais rápido, então ele já não precisa também se envolver nessa parte. Eu mesmo já estou acompanhando, mas precisa de um olhar de uma pessoa para ativar, desativar, ficar vendo realmente se está indo para o lugar certo, se as combinações estão legais, estão interessantes, se está dando resultado, para a gente testar outra coisa. Mas precisa ter um olhar humano, né? E com o tempo, com você falou que opera desde os primórdios do Facebook, mas você acha que a interface ficou mais intuitiva? Por exemplo, antigamente era só uma pessoa que era especializada nisso, poderia operar. Hoje,
que nem o ChatGPT, que o boom foi porque tornou a interface mais acessível para a massa. Então, qualquer um consegue usar porque ficou mais simples. Antes a gente via inteligência artificial só em ferramentas robustas ou muito complexas. O Facebook ele foi caminhando de um jeito que qualquer pessoa consegue entender e operar. Você acha que essa evolução... Toma cuidado. Você desvaloriza quem estuda para isso, né? Não, Porque, tem olhar analítico, é mas intuitivo, é mais intuitivo, né? Eu acho que, não, sempre foi, eu acho que sempre foi bem intuitivo. Ela era até muito mais simples, né? Você tinha que entender a estrutura, né? Campanha, grupo, anúncio e tal, e entender a estrutura, mas ela sempre foi intuitiva, né? É por isso que e é por isso que tem tanto alcance, né? Tanto o Google quanto o Meta, acho que o grande mérito deles é que eles criaram coisas muito legais que são simples de operar, né? Assim, simples, não simples no sentido assim, né? Não é simples de ser simplório, né? Mas de ser intuitivo, né? De tornar a coisa... Sim, a gente, na hora que uma pessoa que entrar, né? Que já está acostumada com publicidade, entrar na plataforma, ela vai ficar achando diferente de uma ferramenta, você entra na Apnexus, por exemplo, né? Sim, por exemplo, não era tão intuitivo. Até porque o Google também, o Google e o Meta também, eles fizeram ferramentas para anunciante direto. Sim. Né? Assim, se você é um anunciante e você mesmo quer testar, fazer um anúncio, você consegue. E ele tem uma ferramenta que ela é mais simples, porque ela é muito mais direta, ela só tem... ele vai fazendo perguntas para você, a pessoa vai respondendo ali e monta, né, a estrutura da campanha. Eu já uso a ferramenta mais completa, porque eu já entendo mais os detalhes tal, e já mexo isso com muito mais tempo. Mas um anunciante que nunca fez, pode fazer tranquilamente um anúncio. E eu acho que isso que é legal, porque um anunciante pequeno ou um anunciante grande, de grande porte. O que diferencia o especialista é operar, se a interface da ferramenta ela fica mais simples de entender. Mas o especialista tem que entender a lógica da campanha. Mas aí cai na questão de objetivo, de verbo, né? Porque é uma coisa que eu acho que isso que democratizou, né? De uma certa forma, você anunciar na internet. Você pode anunciar com R$100 e você pode ter uma campanha de milhões, né? Agora, uma campanha de milhões, né? Alguém entrar lá e colocar R$1 milhão, você tem que saber o que você vai fazer com aquilo, né? Porque senão você vai gastar o dinheiro. Para ser especialista de aquele que opera, é aquele que entende a lógica, tem que saber operar, a ferramenta ficou mais simples, mas para você ser especialista, você tem que entender o que você está fazendo. Uma coisa é você operar errado R$100, e outra coisa é você operar errado, e acontecia muito isso, né? Das pessoas, principalmente em campanhas de search, tinha muito isso, assim, eu setei errado, coloquei um zero a mais, gastei 10 mil, era para gastar assim. E aí, ok, meu amigo, você gastou, não tem muito o que fazer, né? O Google não vai devolver seu dinheiro, né? E aí, assim, complementando esse gancho do Marcos aí, em termos de performance, nessa evolução da interface, de maior inteligência artificial, você sentiu que dá mais performance ou não? Dá mais resultado? Ou não necessariamente, assim? Eu campanhas. Sim, porque a ferramenta ela foi ficando muito melhor, né, com a qualidade, e ela também começou a ter muito mais filtros, né? Porque antes era um grupo de interesses pequenos, você colocava ali se você queria né, gênero, idade, localização, ficava meio assim, né, um mistério, assim, de jogar, parece que aquela bomba grande, assim, né, para atingir o maior número de pessoas. E hoje não, você quer atingir determinado grupo, então ele vai atingir determinado grupo. E até é interessante porque a internet no Brasil, ela era por IP, mas o IP era compartilhado, então a gente não tinha aquela geolocalização tão precisa, né? Então, quer dizer, São Paulo não era exatamente São Paulo, pegava algumas regiões, hoje não. Hoje a gente já tem uma estrutura muito melhor, então São Paulo, a gente consegue anunciar um raio muito menor, né, para pequenos... É mais certeira. Sim, a geolocalização está muito melhor, muito mais assertiva. Então, a gente consegue fazer uns anúncios com qualidades muito melhores, né? Por exemplo, um estabelecimento que tem um horário comercial, de repente que só funciona no almoço, e só quer pegar aquelas pessoas daquele raio ali que vão... E dava muito no discurso comercial. É isso que eu comentei no meu blog, que acho que é legal a gente repetir aqui, assim, que é quando a gente pega, né, o discurso de mídia programática de 10 anos, né, e o de agora, é igual o discurso
mas há 10 anos era executável, né? Aliás, há 10 anos não era executável, algumas coisas eram, mas ficava muito no discurso, e agora a coisa é executável. Isso que é legal, assim, porque já está não tem como fugir disso, mas as coisas são executáveis. É claro, precisa ter estratégia, precisa ter bom criativo, assim, os conceitos de publicidade e marketing não mudam, né? Mas a tecnologia está bem mais robusta para você conseguir fazer coisas legais. O que mais se vendia no discurso comercial era diversos devices, TV conectada, videogame, tablet, celular. Só que quando ia executar, o entregava mais para smartphone, Era mobile e desktop. desktop. Hoje que a gente vê que o inventário de TV conectada aumentou. Então, assim, eu falei um pouco sobre isso, assim, hoje dessa variedade de formatos, né, assim, porque vamos dizer que hoje, assim, os formatos tradicionais, né, viraram o display e o vídeo, são formatos tradicionais consolidados, e a gente tem outros chegando aí. Como é que isso está na participação das campanhas e no próprio planejamento, assim? Hoje dentro do planejamento de mídia que tem vídeo, por exemplo, vídeo de YouTube, hoje eu vejo muito mais participatividade de TV conectada, uma coisa que não era comum. E hoje você vê entrega. Eu acredito que seja também porque hoje a maioria das TVs que já saem de fábrica já sai com essa funcionalidade, TV Smart. A gente teve a Copa no ano passado, e sempre em período de Copa as pessoas elas trocam, né, a televisão, e aí hoje as televisões, todos os aparelhos já são Smart, né? E aí aumenta esse inventário, né? Com essa evolução da TV que sai de fábrica já com conexão à internet, hoje todos os consoles de videogame também já saem com conexão via internet, e alguns só funcionam mídia de internet, você não compra mais física, né? Então, junto com essa demanda anunciante por procura de mídia programática, também o mercado de tecnologia, IoT, também aumentou bastante. E hoje eu vejo hoje acontece com mais naturalidade essa entrega em diversos formatos. Legal. E assim, até falando a gente como empresa, né, assim, como discurso até de empresa que há alguns anos essa coisa de falar de mídia programática abria portas, né, porque as pessoas queriam entender o que é aquilo. Hoje a gente precisa ter uma abordagem muito mais ampla, né, de mídia, de comunicação digital, e a mídia programática está dentro disso, nas ferramentas, né, mas o discurso precisa ser mais amplo, né, para você poder capturar uma atenção. E o que a gente até comentou no bloco anterior, que é, no final do dia, o que a gente né, é prestador de serviço, né? A gente tem as tecnologias disponíveis, a empresa tem camadas de tecnologia ali, mas no final do dia é a expertise da Karina que manda ali para poder gerenciar da melhor forma a plataforma, a expertise do Marcos para poder receber a demanda ali e distribuir. O que a gente está vendendo é o nosso intelecto, né? Vamos dizer assim, menos não menos a tecnologia está ali, né? Mas o que a gente como a gente opera e como a gente olha aquilo ali, né? Que aí tem esse paradoxo, né? De muita inteligência artificial, muita ferramenta, mas se você não souber operar, não adianta muita coisa, né? Legal, assim, acho que era isso, assim, para a gente complementar aí, né? Um pouco do cenário do que a gente faz, assim, acho que tentei aqui a gente não ficar muito no techniquez, assim, mas acho que falar um pouco do nosso dia a dia, né, de como mudou, né, o cenário. Acho que é legal a visão da Karina, porque ela pegou, né, a Ariane ela pegou essa transformação do que era de server, né, chegou até agora, e a Karina como quem opera a ferramenta ali, né, de como muda, né, a coisa, e o Marcos que também essa migração, né, de função, né, do que era só discurso e do que agora, né, o que pode ser entregue. Então vamos finalizar aqui o segundo bloco. Eu agradeço muito a Karina e o Marcos aí, e a gente vai fazer um bloco extra aqui com a Karina e com a Ariane para falar do fim dos cookies ali, para deixar registrado. Mas assim, o intuito desse piloto aqui, a gente primeiro era testar, né, como seria o projeto, mas a gente deixar um registro aqui do que a gente faz, tudo porque com os convidados que a gente vai receber, o intuito é a gente ter outros olhares, né? E não a gente ficar falando aqui só sobre mídia digital, né? É como isso permeia outros setores aí. Então, obrigado, Karina, obrigado, Marcos. Aí a gente já volta. Lá, esse bloco extra aqui, né? A gente gravou 2 blocos aí com a equipe, falamos um pouco do nosso dia a dia, de carreira, de mídia programática. E aí tem um tema que a gente já está falando há bastante tempo, né, que é o fim dos cookies, né? É engraçado que ontem eu estava vendo um material meu de 2019, assim, que tinha esse tópico,
que era o início, né, ali quando o Google anunciou, né, que os cookies iam acabar e tudo, e a gente está em 2023, isso vem sendo adiado, né? Eu acho que é legal a gente discutir sobre isso, porque impacta, né, em mídia digital, isso impacta diretamente, né, porque afeta a premissa do que é a compra de mídia baseada em dados, né, porque dessa dinâmica. Então, para a gente começar, vocês que estão, né, estudando esse assunto aí, tudo, e estão imersas nisso, assim, até para contextualizar, né, o que são cookies, né? Não são biscoitos, né? O que são cookies aí, o que significam os cookies para publicidade digital? São arquivos de textos que ficam armazenados no seu navegador e que, né, armazenam esses dados para que você tenha uma navegação mais rápida e mais assertiva, assim, né, mais inteligente, né, então personalizada, né, o que vai gravar ali, né, o seu idioma, ou a URL do site que você navega, né, alguns produtos que você visualiza, então você vai ficar com uma velocidade mais rápida de abrir seus sites, né, guardar suas senhas também, né, seus usuários, né, seu login, e é isso, né, então são esses arquivos. A publicidade é o olho da publicidade digital, que é justamente a gente, baseado nesse rastreamento, né, que essa linha de código faz, a gente saber, né, o que a Ariane está buscando ali, né, os interesses para a publicidade ser o máximo de ter o máximo de personalização para esse usuário. E assim, não é uma, assim, é uma solução que é utilizada, mas também não é perfeita, né? Porque esse cookie fica velho, né? Que a gente brinca, né? Assim, quando a gente já comprou aquele produto e a gente continua sendo impactado com aquilo, né? O usuário pode limpar aquilo, né? E você perder esse histórico. É uma solução, né? Que foi desenvolvida justamente para ter essa navegação mais rápida e que a publicidade se beneficia. E aí o Google, né, que é o detentor, né, hoje o Google Chrome tem aí 70%, 80%, né, de alcance, né, sobre os usuários de internet, anunciou isso lá em 2019, né, que iria acabar, né, com isso, e vieram depois disso, né, eles anunciaram outras soluções que se concretizaram, né. Como é que está o cenário hoje, né, disso, desse fim, né, fim ou não fim, né, dos cookies? Hoje tem muitas APIs que estão sendo desenvolvidas não só pelo Google, né, por várias empresas de tecnologia para tentar minimizar os impactos disso no dia a dia aí das campanhas. Tem API que está sendo desenvolvida focada em retargeting, por exemplo. Tem API focada um pouco mais na mensuração ali da janela inteira, né, do caminho do usuário. Tudo isso está sendo desenvolvido, só que sem muita personalização no sentido assim, não vai mais falar do Fábio, vai falar de grupo de pessoas que tenham um comportamento parecido com o Fábio. Então, eu acho que essa é a principal mudança que a gente vem vendo aí nesse comportamento. Então, a gente não vai mais saber que é a Karina, a pessoa que está ali pesquisando tênis. A gente vai saber de grupos de pessoas que um grupo exatamente. daquele tema. Essa é a maior diferença que a gente vem estudando e vendo, acompanhando aí as APIs desenvolvendo focadas nisso. E eu acho que o que vai acabar também são os cookies de terceiros, são esses cookies que a gente entende desses navegadores de saber, né, o indivíduo, o que ele está fazendo e por onde ele está navegando. Mas o cookie, o first party, que é o cookie ali que fica no seu navegador do seu site, do login do usuário, isso não vai acabar, né? Porque vai continuar a plataforma coletando dados daquele usuário, ele só não vai poder utilizar. Eu acho que é importante fazer essa separação, né? Dos cookies primários e os cookies de terceiros. Os primários continuarão da mesma forma. Cada site... primário. É o cookie que está no domínio ali do site. Então, você tem um anunciante que tem uma audiência e esse dado que está ali no site, ele tem domínio sobre isso e pode trabalhar em cima desses por exemplo, você fez uma compra em um site. Isso é um dado que ele tem, né, da sua compra. O que você comprou, qual é o seu login, o que você buscou ali dentro para chegar nessa compra. Então, ele sabe o que você comprou e pode te oferecer, né, compre de novo, Fábio, né, um e-mail personalizado, um SMS, porque ele tem seu dado e ele sabe quem é você, né? Então, exatamente o usuário vai autorizar.
você passar essa informação e ele te oferecer, né? Fazer sempre um newsletter, enfim, te oferecer por WhatsApp, alguma coisa do tipo. Isso não vai acabar. Aí quando a gente fala de cookie de terceiro, Que estão fora do domínio. Então, esse rastreamento que a gente conseguia fazer do usuário é o que vai ser impactado. Então, antes você tinha ali a informação. Passou no UOL, passou no Terra, tá no Facebook. Esse link. não vai ter A mais. gente não vai saber. Sim. Então, assim, hoje, assim, se acabar hoje, o que impacta nas campanhas, por exemplo? A gente não teria mais acesso a essas... O que vai impactar, eu acredito que seja a personalização. A gente não vai ter mais esse grupo de interesses que a gente sabe de tanto, né? Essas pessoas, elas gostam de tênis para corrida. Talvez se elas pratiquem, quem gosta de tênis para corrida vai nessas informações, ou nesse site, ou faz essa busca. A gente não vai saber disso, né? A gente não tem não vai ter esse acho que ensinamento, assim, posso dizer, né, de tão estreito, né, Acaba disponível. sendo um pouco mais contextual, né? Sim, Vai ser a navegação individual, vai ser por grupo. vai ser um grupo, pessoas que gostam de corrida. Enfim, Qual que é o prazo agora que tá? É 2024. 24. isso. Bom, ainda tem. Tem algumas etapas, né? Falaram que no finalzinho de 2023 começaria a ser 1%. Depois, o ano que vem, no primeiro quarto, mesma parcela. E, se eu não me engano, até julho, a migração 100%. E o que o Google fala muito é sobre o Chrome, é sobre o Chrome em si, né? Então, os outros navegadores ainda têm essa questão. É porque o navegador tem isso, o Safari, né? Já tem, não mais, já tem restrições ali. Aqui é o alcance do Safari ainda não, né? É pouco, não acho que não vai ser muito mais que o Chrome né? Assim, qual que é o olhar de vocês sobre isso? Assim, vocês acham que agora está caminhando mesmo uma solução? Ou ainda isso está muito nebuloso, assim? As duas coisas. Eu acho que tá caminhando no sentido de estar muito mais evoluído do que já esteve. Então, tem muito mais APIs sendo desenvolvidas e parece que tem um plano de ação, sim. Então, meio que o Google está ditando as regras no sentido de quais são as principais APIs que eles vão trabalhar para o Chrome, né? Mas as outras empresas também estão buscando. Então, as DMPs, por exemplo, estão buscando soluções para como vão trabalhar essa questão. Todas as empresas estão focando nisso. Então, tem uma evolução, mas ao mesmo tempo todo mundo está um pouco esperando o que vai acontecer para ir tomando as ações. Assim, a gente vê muito conteúdo, mas nenhuma conclusão. É muito tempo que estão fazendo conteúdo. Se pesquisar no YouTube, tem um monte de gurus, né? Testes. Não, mas um monte de conteúdo já de 2, 3, 4 anos, assim, de gente falando sobre isso, e ainda não é uma coisa concreta, né? Assim, eu particularmente acho que ainda não virou porque não conseguiram uma solução. Porque, assim, o que monetiza o negócio dessas plataformas é justamente esses dados, né? Que são capturados para ser transformado em produto publicitário. Se você mata isso, você mata a receita dessas empresas que não vão topar perder essas receitas assim, né? Então, eu acho que essa solução que você está em grupos ali, eu acho que é uma, mas eu acho que eu posso estar sendo bem ingênuo no que eu estou falando, mas eu acho que vai ter uma outra solução muito parecida com o cookie, um pouco mais sofisticada, talvez, com outro nome, assim, né? Uma outra embalagem, vamos dizer assim, para poder o jogo continuar. E claro, né, hoje a gente tem mais leis, mais barreiras de coleta, respeitando, né, essas barreiras de coleta. Eu acho que com a própria lei de proteção de dados, eu acho que é isso, de eles desenvolverem algo novo, mas que da mesma forma que proteja ainda mais os dados do usuário. Né? Acho que cada vez mais todo mundo está querendo mais privacidade e tomar cuidados com que esses dados estão sendo compartilhados e para quem e como estão sendo. Então, é desenvolver uma API que se adeque a essas novas leis e ao novo padrão de usuário, né, de querer privacidade também. Legal. Alguma consideração final sobre isso? Faltou alguma coisa assim a gente falar?
Eu acredito que não. É isso que eu não chamei. Assim, no final do dia ainda assim é muito nebuloso, né? Assim, acho que a gente tem que prestar atenção, né, como profissional, ficar ali, mas ainda é muito, né? Porque se era para 2000, eu lembro que era para agosto de 2020, né? Nós estamos em junho de 2023 e ainda era lá para 2024. Tem ainda. É natural que é Tem, por exemplo, a questão dos IDs. Cada um tem o seu padrão de ID. Então, um chama de AAA, o outro chama de UU. Como você vai fazer o link de que o AAA é o mesmo do UU, outro lugar? Então, é muita coisa, é muito técnica e muito complexa para ser avaliada. Isso se reflete no Chrome, né? Só que assim, a lógica das redes sociais, por exemplo, né, vai continuar, né? Porque eles vão ter os nossos dados ali de navegação e a lógica de publicidade ali dentro não deve mudar muito, né? Assim, porque Por exemplo, no Meta, são os first party do Meta. então a lógica ali dentro não vai mudar. Mas é que hoje tem, né? Se você pesquisa algo fora, você também é impactado dentro do Meta. Talvez isso, né, tenha mais dificuldade de ser identificado. E não, legal. Então, bom, obrigado aí pela contribuição. Estamos finalizando aqui nosso programa zero, nosso programa piloto aqui. Acho que espero que tenha sido rico aí o conteúdo que a gente compartilhou, mas o intuito era muito mais compartilhar um pouco do nosso dia a dia, né? E sem ser muito técnico também, né? Para isso. Agradecer ao Club Studio, né? Pela recepção que sempre que eles têm com a gente aí, a Geisa que opera aqui nosso vídeo. Siga nossas redes. E a gente vai voltar aí com outros convidados aí para traçar um cenário bem bacana sobre essas transformações aí digitais nos últimos 10 anos. Valeu, até mais.